bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Amados em Cristo, o tema da reflexão de hoje é a prática da hospitalidade. Temos como destaque as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 13, onde lemos: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Amados, a hospitalidade é uma qualidade de quem é hospedeiro, que permite que o estrangeiro, o estranho, entre em sua casa e se sinta bem. É um dom do Espírito que faz com que a pessoa tenha as características de afetuosidade, generosidade e solidariedade. A hospedagem, na vida dos primeiros cristãos, constituía-se de uma importante prática, já que, quando do surgimento da igreja, muitos que foram a Jerusalém e ali convertidos à fé cristã, necessitavam ser acolhidos por um determinado tempo. Também, logo após a tribulação, morte por apedrejamento que sobreveio a Estevão, os primeiros cristãos se espalharam pelas regiões da Palestina, na Judéia, Samaria, como também na Fenícia, Chipre e Antioquia. Devido a isso, muitos cristãos ficaram sem alternativas de moradias nos arredores de Jerusalém e no mundo gentil, sendo necessário se ajudarem mutuamente em suas necessidades. Para os apóstolos e seus auxiliares, essa prática era imprescindível. Como itinerantes sem residência fixa, necessitavam desse apoio e segurança em suas viagens missionárias de expansão do reino de Deus. Pois, conforme o registro no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos e seus auxiliares visitaram as cidades fora de Jerusalém, onde havia discípulos egressos, e assim tantas outras cidades onde havia novos convertidos. A hospitalidade oferecida aos cristãos que estavam em viagem era uma prática comum. E é dentro deste contexto que Paulo escreve aos Romanos sobre a hospitalidade. Portanto, nos tempos bíblicos, a hospitalidade era mesmo a prática de hospedar as pessoas nas casas. Afinal, não havia rede de hotéis e as hospedarias eram raras, desconfortáveis e caras. Assim, muitos viajantes pediam abrigo nas casas de famílias. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hoje, não se pode mais receber desconhecidos em casa, sob pena de abrigar bandidos e sofrer os danos, mas a hospitalidade
de uma dimensão bem maior do que o hospedar pessoas em casas, traz para nós uma visão nova, porque não se restringe a hospedar alguém, mas se pulveriza em atos gerais de solidariedade humana. Hospitalidade é basicamente cuidar das pessoas e de suas necessidades onde quer que estejam. Trabalhos voluntários, projetos de ação social junto a pessoas desfavorecidas, contribuição financeira a entidades sérias de assistência social, dar assistência espiritual, também psicossocial a pessoas que passam por grandes traumas, enfim, tudo que promove a cidadania é hospitalidade. Cada um sabe onde pode ser útil, de que forma pode contribuir para amenizar as dores do mundo na vida, então, de estrangeiros, de órfãos, idosos, pessoas que sofrem abandonos de toda espécie. Precisamos vencer o egocentrismo, o mal do século, onde cada um olha apenas para si mesmo. E então não somente porque as pessoas se trancam em suas casas com medo da violência e agora também devido à pandemia que contamina todas as cidades e lugares do mundo, mas em especial então ver a atitude de corações fechados, olhos fechados para as necessidades do próximo, que muitas vezes leva a colegas de trabalho não serem vistos em suas necessidades, o vizinho, o parente, o empregado ou até um familiar chegado dentro da própria casa. As palavras de Paulo em Romanos 12, 9 a 13 nos ajudam a ter clareza que a hospitalidade não é só hospedar alguém, mas se caracteriza na afetuosidade, solidariedade e generosidade, no ajudar as pessoas e socorrê-las em suas necessidades. Pois quem pratica a hospitalidade acumula tesouros no céu, quem cuida de pessoas menos favorecidas o faz ao próprio Jesus. E quem se compadece de pobres, a Deus empresta. Por isso, concluo ainda com as palavras de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Queremos agora, então, cantar. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu
Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo nesse amor eu quero caminhar. Eu sei por onde eu for, irás me acompanhar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.